Olá, senhores, sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece e não conhece a história e a trajetória desse canal aqui, eu vou te explicar rapidinho. Eu sou advogado e estou aqui para lutar em pautas que eu acredito. Eu não estou aqui para dar notícia, tá? Eu estou aqui para dar o rumo e o caminho de como que os aposentados, pensionistas, servidores, deficientes vão conseguir melhorar esse país para essas pessoas, tá? E esse vídeo aqui, ele é um pouco diferente. Eu quero estimular você a pensar sobre o que você está fazendo em prol dessas pessoas. Porque eu passei a sentir e aprendi que essas pessoas, infelizmente, foram esquecidas. Sim, a gente que é mais jovem, a gente que não tem nenhuma deficiência, a gente permanece na luta, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas a gente para olhar ao próximo com empatia e a gente às vezes acaba esquecendo de quem lutou tanto por nós. Então eu quero te levar a pensar sobre isso com essa matéria que eu vou trazer aqui para vocês, tá? E falar que unidos nós vamos conseguir fazer muito mais por essas pessoas, tá? Então, se você quer saber mais, fica aqui no vídeo que eu vou te mostrar. Então, senhores, o que eu quero dizer? A gente tem pautas que a gente está lutando em favor dos idosos. E, infelizmente, essa classe está totalmente esquecida. Aqui tem 3 pautas iniciais que eu estou lutando em favor deles. A primeira é a suspensão da margem dos empréstimos consignados. Essa aí estava parada, esquecida, a gente conseguiu aprovar no Congresso Nacional já na Câmara dos Deputados, falta agora o Senado, e eu preciso que você cobre dos senadores, principalmente do Davi Alcolumbre, para colocar a MP 936 em pauta. Por quê? Porque essa projeção da margem está lá. E se a gente não pressionar os senadores, isso não vai ser votado. Então é o primeiro ponto que eu preciso de você. Segundo ponto, a gente está lutando pela prorrogação das parcelas do empréstimo consignado. E a gente já está junto com o deputado Pompeu de Matos, que ao meu ver tinha a melhor proposta e ela ainda foi mais aprimorada por nós. Ele declara isso aqui em vídeo no nosso canal, que nós fomos responsáveis de incluir os militares e outros benefícios, inclusive da estratégia, que a gente conseguiu incluir dentro da MP 922, em conjunto com eles. A gente discutindo, a gente conseguiu essas estratégias. Perfeito, a gente está quase conseguindo. Também queremos entrar com uma ação judicial. A gente precisa que os legitimados nos apoiem para a gente conseguir entrar com essa ação. Beleza? E por último, mas não menos importante, o 14º emergencial. Ninguém tinha parado para pensar nisso. A gente foi lá e protocolou uma ideia legislativa porque a gente quer ajudar. A gente está fazendo a nossa parte. Pode ser que não consiga, mas a gente está fazendo a nossa parte. Você que é aposentado e pensionista teve o 13º adiantado. Só que a hora que chegar no mês de dezembro, você não tem nada para te socorrer. Você não tem nenhum valor para te socorrer. Então o que a gente precisa? A gente precisa de meios de salvaguardar você. Todo mundo está tendo benefício. Eu falei há pouco sobre um benefício que veio para os artistas. Não que essa classe não precise, mas os aposentados e pensionistas também precisam. Só que os artistas têm poder de manifestação, o pessoal luta por eles. E os aposentados, e os pensionistas, os deficientes. Gente, a gente precisa de união em prol desse povo, tá? Então, assim, não que os artistas não precisem, mas os aposentados e pensionistas precisam mais. Então, o 14º é uma necessidade. A gente protocolou a ideia legislativa e eu preciso que você vá lá e vote. A gente precisava de 20 mil votos, já tem 45, mas a gente precisa do máximo possível. A gente precisa chegar com tudo lá no Congresso Nacional. Então, depende da ajuda de vocês, tá? Olha só, eu trouxe uma notícia, eu sempre gosto de levar você a refletir e a pensar o porquê que a gente luta por essas pautas, o porquê que a gente precisa fazer alguma coisa pelo próximo com empatia e ter otimismo.
E aqui eu quero mostrar para vocês com uma notícia que tem que seguir de exemplo. Não é uma coisa errada, é uma coisa perfeita, mas que siga de exemplo para a gente. Tá? Esse é o exemplo que a gente tem que seguir. Tá? Ó, essa notícia é da Folha de Vitória e o título da notícia é o seguinte: entidades se unem para prorrogar o auxílio de R$ 600. Organizações cobram uma resposta imediata dos órgãos do governo federal responsáveis pela efetivação do auxílio. Numa mobilização nacional, 162 organizações e movimentos lançaram neste domingo, dia 7, documento que aponta 20 obstáculos encontrados na implementação do auxílio emergencial de R$ 600, que precisam ser atacados com urgência para a prorrogação do benefício e elaboração de uma base para retirar do papel a criação de um programa de renda básica para os brasileiros mais vulneráveis. Olha só, quem quiser entra na Folha de Vitória e continua lendo a matéria, porque aqui é só para a gente ter a reflexão. O que é a reflexão que eu tiro daqui? 162 entidades se mobilizando em prol do auxílio emergencial. Quantas entidades estão se mobilizando em prol dos aposentados, pensionistas e servidores? Eu não vi falar e eu não vi notícias sobre isso. Tá? Realmente eu não vi. Mas você sabe qual é a diferença? Os outros são produtivos, vocês já são descartáveis. Essa é a mentalidade deles. Infelizmente. Mas não é assim que funciona. O que não pararam para pensar é que são 30 milhões que votam, que têm influência sobre os filhos, netos, sobrinhos. Então, eu acho que a política hoje vai totalmente na contramão, no caminho do populismo. Tá? Hoje a política é muito mais importante sobre quem fala da mãe de quem do que sobre as propostas boas e as ideias boas a te defender. Eu vejo que a política hoje virou um circo. Tá? Tem muitos políticos sérios, muitos e vários. Mas o que eu vejo hoje é que hoje é muito mais bonito você xingar o outro, você combater o outro do que fazer a sua parte. Hoje é mais politicagem. Por quê? Porque é mais interessante você atacar e atingir o outro do que fazer a sua parte. Vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe que eu já estou sofrendo ataque, mas eu estou fazendo a minha parte. E não estou atacando ninguém. Por quê? Porque eu tenho essa mentalidade que meu pai e minha mãe, aposentados, meu pai é lavrador, minha mãe é dona de casa, me ensinaram, minha mãe era professora, mas me ensinaram isso, que é muito mais fácil você mostrar o seu caráter com atitudes do que tentar reduzir o caráter do outro. Então, hoje a política falta disso, falta isso. E o que a gente precisa é procurar esses políticos que têm esse caráter. E com o poder que vocês me dão aqui nas mídias sociais, eu estou conseguindo mostrar para vocês quem está em prol do povo e quem não está em prol. Tá? Então, se você está vendo um político que está debatendo demais contra o outro, um que chama a outra de Peppa Pig, a outra que chama o outro de filhinho de bebê, quem perde tempo demais discutindo é porque não está fazendo. É igual uma empresa, é igual um funcionarismo público. Eu lido aqui com muitos funcionários públicos. Ali na repartição que você trabalha, aquele cara polêmico que fica falando mal do outro, o trabalho dele não presta. Por quê? Porque ele preocupa mais em atrapalhar o outro do que fazer o seu próprio trabalho. É isso que eu estou querendo levar vocês a refletirem. Tá? Então, se você vê um político que a pauta dele é falar mal da pauta do outro, esquece esse político. Ele não está fazendo por você. Ele perde mais tempo fazendo fofoquinha, conversando fiado do que te ajudando. Então não vale a pena, tá? Não vale a pena, tá? Então vamos focar naqueles que têm boas atitudes, independente de partido, independente de qualquer situação. Beleza? Então a reflexão de hoje é por que estão se unindo tanto em prol da massa, que é a grande maioria aí, né? 200 milhões de pessoas, mas esses 35 milhões que são os aposentados e pensionistas estão esquecidos. Não podem ficar esquecidos. Vamos ter foco em cima disso aí, tá? Por quê? Por que essa polarização toda e essa mobilização em favor daqueles e esquecendo os outros, que todo mundo esquece que eles votam também, são esquecidos. Então é isso aqui que eu levo a refletir, tá? A gente precisa de união. Você que vem aqui no canal
para desanimar quem está com otimismo, esquece, cara, você está fazendo a coisa errada. É muito mais fácil, antes de você fazer uma postagem, o tempo que você leva fazendo uma bostagem, desculpem o perdão da palavra, não é nem postagem, é uma bostagem aqui atrapalhando os outros. O tempo que você leva para fazendo isso, você está mandando um e-mail para o Davi Alcolumbre, pedindo para ele incluir na pauta logo. O tempo que você perde fazendo isso, você está entrando lá e votando no 14º. Mas você prefere vir cá escrever uma porcaria aqui, atrapalhando os outros. Então, para você, vai crescer um pouquinho, tá? Vai aprender um pouquinho, que a vida não se faz só do seu próprio umbigo, beleza? Antes, eu quero deixar uma notícia antes de encerrar o vídeo para vocês. Uma notícia não, desculpa. Eu quero deixar uma mensagem aqui, tá? E sempre vou bater em cima da pauta do otimismo. Quer você queira, quer você não queira. Não prometo nada para ninguém, mas sempre vou prometer otimismo aqui, tá? Olha só. Seja no que for, só se recebe na medida do que se dá. Vou repetir, eu gosto disso aqui. Seja no que for, só se recebe na medida do que se dá. Você está fazendo alguma coisa por esse Brasil? Você está fazendo alguma coisa por esse país? Vamos melhorar? Você está fazendo alguma coisa pelo seu vizinho? Pela sua cidade? Pelo seu filho? Pelo seu irmão? O que você está fazendo? Então, lembre-se que essa frase aqui é perfeita. Só se recebe na medida do que se dá. Se doe, faça alguma coisa para melhorar o país, que esse país vai para frente. Agora, se você só quer reclamar, muda de país. Quem sabe ou então muda de planeta. Quem sabe você encontra algum lugar que não vai ter problema e você não precisa lutar. Você pode ficar só reclamando, tá? Foco, força e fé. Nós vamos conseguir melhorar esse Brasil. Não se esqueçam de votar no 14º emergencial. A gente precisa ajudar esse povo, beleza? Bora que a gente vai vencer. Abraço.